Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho nunca é pregado sem o trabalho e a operação do Espírito Santo. Você vê que tem uma pequena voz que tem falado com você enquanto eu estou falando? Essa é a voz do Espírito de Deus. E Deus tem convencido você do seu pecado, e Deus tem convencido você da sua necessidade de Jesus Cristo. Oh, eu sei que a maioria de vocês devem ser membros da igreja. Quando eu me voltei a Cristo, eu era um membro da igreja. Eu era o presidente da sociedade de jovens da minha igreja. Todo mundo achava que eu era um maravilhoso cristão. Mas no fundo do meu coração, eu não conhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele deu seu Filho. O que você tem que fazer? Você tem que fazer alguma coisa. O que é? Primeiro, você tem que se arrepender de seus pecados. Jesus disse: arrependam-se. O apóstolo Paulo disse: agora Deus comanda todos os homens de todo o lugar a se arrependerem. Deus o comanda a se arrepender. Você já se arrependeu de seus pecados? Você se lembra do momento em que se arrependeu? Você diz: legal, Billy, o que você realmente quer dizer com se arrepender? Bem, primeiro de tudo, o arrependimento traz consigo a ideia de que você diz: Senhor, eu sinto muito pelo meu pecado. Você já disse isso para Deus? Eu sinto muito? E realmente sentia? E então isso significa que você deve mudar, dar a volta. Você tem que parar de cometer seus pecados, mudar a sua maneira de viver. Velhas coisas ficam para trás e tudo se torna novo. Isso é arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados. Estou disposto a me afastar do meu pecado. Você já se arrependeu? Jesus disse: a não ser que você se arrependa, você perecerá. E então, seguindo pela fé, você deve receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso só pode ser feito com arrependimento. Arrependimento e fé andam lado a lado. Você pode não entender tudo intelectualmente. Você não precisa. Você simplesmente vem com a fé de uma criança. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. A Bíblia diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Agora, isso não significa que você tenha que jogar fora seu intelecto ou cometer um suicídio intelectual. Não. Há uma lógica para o Evangelho, mas sua mente foi infectada pelo pecado. Então você não pode mais receber coisas espirituais. Então você vem pela fé e as recebe. Então, a terceira coisa, você deve abertamente confessar Ele como seu Senhor e Salvador e Mestre. Todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Através da verdade, e não pela nossa opinião, e sim pela de Deus, para sermos restaurados para restaurar.